comunistas fazem isso, né? Eles pegam pedaços onde, tá vendo, o professor Roberts aqui no Grande Expurgo, ele concorda, mas ele é moderado aqui, ó, ele dá um parênteses aqui, então é isso, porque o público precisa estar ciente em como lidar com falsificações, né? Então eu já deixo esse parênteses aberto. Nunca aceitem nada como sendo uma verdade absoluta, seja o professor Roberts ou qualquer outro professor e especialista na União Soviética, né? Perfeito. Eu gostaria que você avançasse um pouco e falasse do Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse é Isso um aí. tema importante, né, na União Soviética e na Alemanha nazista e que muda muito o entendimento das pessoas a respeito da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, porque quando a gente. Tudo está conectado, né? Dentro dessa história, está tudo conectado, né? As ações de Stalin vão levando ele a fazer esse pacto. E aí, galera, eu já digo de antemão assim: esse livro. Eu vou evitar pegar um pouco o livro porque minha câmera está dando uma desfocada aqui quando eu levanto, mas deixa eu. Ou se o Marcelo puder pegar e mostrar. Isso, Marcelo, pronto. Porque eu acho que a iluminação está fazendo a câmera dar uma desfocada. As guerras de Stalin, eu diria que o ponto principal desse livro, e aliás é o ponto principal, é a especialização principal do que tornou o professor Geoffrey Roberts mundialmente conhecido, são nas relações diplomáticas nazis-soviéticas. A maior parte dos artigos produzidos pelo professor e os livros produzidos por ele se baseiam nessas relações diplomáticas nazis-soviéticas. Ele não é tanto um historiador militar, embora ele seja muito competente nessa área também. Ele não é tanto um historiador econômico que aborda aspectos de economia, de guerra, por exemplo. Não, o foco principal, a especialização principal que o professor brilha, e esse é o ponto fortíssimo que é delicioso de ler na obra do professor Roberts, são essas relações nazis-soviéticas, né? Então, quando a gente chega nesse pacto nazi-soviético que aconteceu em 23 de agosto de 1939, em Moscou, ele é um efeito do que já vem acontecendo antes. Ele não é um pacto simplesmente Ribbentrop, porque o nome do pacto Molotov-Ribbentrop tem a ver com os dois ministros das relações exteriores de ambos os países, né, da Alemanha e da União Soviética, que coordenam essa união, esse pacto, né? Eles são as figuras que coordenam, fazem toda a operação diplomática para que esse pacto aconteça. Viagens, né? Molotov vai para a União Soviética, tem a famosa foto, né, de Ribbentrop tirando a foto junto com Stalin, Molotov assinando o pacto, inclusive, na mesa, né? Essa foto infame, ela vem desse período de negociações, né? Mas esse pacto ele só acontece porque antes já vão acontecendo outras evidências e sinalizações por parte dos dois lados de que um acordo poderia ser feito. A gente pode traçar um paralelo retornando, né, na linha do tempo até 1938. Acontece o Acordo de Berlim entre os aliados, né, e a Alemanha nazista em relação aos Sudetos, no sul da Tchecoslováquia, que era uma maioria étnica alemã. Hitler queria aquele pedaço de terra, que era de maioria étnica alemã, estava ameaçando guerra, estava ameaçando invasão. Hitler já começou a rearmar a Renânia. Então a Europa tinha passado pela Primeira Guerra Mundial há poucos anos antes. Então os líderes principais europeus, Grã-Bretanha e França, começam a ficar alarmados com aquilo. Vamos apaziguar Hitler aqui. Eles querem apaziguar Hitler para que não haja uma guerra, né? Para que Hitler não avance. E Hitler sinaliza, beleza, tudo bem, então se vocês me derem esses Sudetos aqui, esse pedaço que é nosso, Hitler, a Alemanha nazista, com uma certa razão do ponto de vista étnico, era a maioria alemã. Aquela galera quer fazer parte da gente. Aquela minoria alemã ali, da República da Tchecoslováquia ali, eles de fato queriam fazer parte da Alemanha. Então Hitler foi usando aquilo como explicação para pressionar e querer aquele território. Então, beleza, vamos trabalhar para fechar isso. Obviamente, a Tchecoslováquia não queria aceitar aquele acordo, com toda a razão também, porque era um território soberano deles, mas no fim teve que ceder, porque a Grã-Bretanha e a França disseram: a gente não vai ajudar vocês se Hitler invadir, não. A gente está tentando ser diplomático aqui, ou vocês aceitam isso, perder esse pedaço, ou vocês vão ter que assumir o BO caso
a Alemanha nazista avance. Então, sim, a Tchecoslováquia se sentiu pressionada a aceitar. É um acordo, um apaziguamento que, do ponto de vista geopolítico, foi infeliz mesmo, né? A Grã-Bretanha ceder às pressões nazistas junto com a França foi infeliz. Mas tem uma razão do porquê eles fizeram isso. Quando a gente olha em retrospecto, cara, que infelicidade fazer esse tipo de acordo com a Alemanha nazista, né? Mas em retrospecto, era uma pressão muito grande para se evitar guerra. Isso é um consenso historiográfico também. Muito bem. Quando esse pedaço, então, da Tchecoslováquia é entregue à Alemanha nazista através do Acordo de Berlim, né, que aconteceu em outubro de 1938, Stalin começa a ficar alarmado com aquilo, porque ele não foi convidado para aquela negociação, né? Porque ninguém confiava na União Soviética. As potências ocidentais não confiavam na União Soviética. As potências ocidentais achavam que a União Soviética era fraca militarmente, que não tinha nada a agregar, e eram comunistas principalmente. Vai confiar em comunista, né? Era óbvio que não tinha razão nenhuma, realmente, para as potências ocidentais confiarem e convidarem a Alemanha nazista, a União Soviética, para participar daquele acordo de Berlim. Então fizeram um acordo. Em abril, a Alemanha nazista toma o resto da Tchecoslováquia. Nesse acordo, as potências ocidentais já tinham dito que eles não poderiam avançar. Fiquem só com os Sudetos, não avancem, senão nós vamos interferir. Então, as potências aliadas foram dando, de certa forma, ultimatos ali contra a Alemanha nazista. Mas Hitler não aceitou, não respeitou aqueles ultimatos. Invadiu, tomou a Tchecoslováquia. Nisso, em abril, então, de 1939, Stalin começa a sondar uma parceria de uma grande aliança com as potências ocidentais contra o nazismo. Eram conversas secretas, né? Eram conversas onde elas não eram explicitamente expostas, então era meio que debaixo dos panos para que ninguém soubesse o que estava acontecendo ali. As potências ocidentais não confiam nos comunistas. Eles também não negam fazer essa grande aliança, né? E fica um impasse. Eles dizem que vão dar a resposta depois, Stalin começa a ficar impaciente. Só que o ponto é, no mesmo dia em que Stalin envia Litvinov, que era o ministro das Relações Exteriores responsável por fazer essa negociação, no mesmo dia, 17 de abril de 1939, até Londres, para fazer esse suposto acordo, no mesmo dia, Stalin envia um outro embaixador à Alemanha nazista, chamado Marelokov ou Marelekov, algum nome semelhante a esse. Um novo embaixador a Berlim para estreitar os relacionamentos com a Alemanha nazista. Ou seja, a União Soviética estava fazendo um jogo duplo aqui, jogando dos dois lados, para ver qual era mais vantajoso e qual dos dois daria certo. As potências ocidentais descobrem isso. Ficam ainda mais hesitantes em fazer um acordo com a União Soviética. E, de fato, vão empurrando esse acordo com a barriga para tentar entender o que a União Soviética queria. Nesse meio tempo, quem percebe esse impasse é Hitler. Opa, peraí, a União Soviética está sinalizando alguma coisa para a gente aqui. Ribbentrop, principalmente. Ribbentrop e Schulenburg, que era o embaixador da Alemanha na União Soviética. Foi um grande pivô nesse contato, nessa negociação. Schulenburg mandando sinais. Olha, a União Soviética está, sim, disposta a estreitar os acordos. Está disposta a melhorar o comércio entre os dois povos, sabe? A ter relações mais amigáveis. Eles estão sinalizando isso aqui. Então, a Alemanha nazista já estava percebendo isso. Em maio, no iniciozinho de maio, Stalin faz a troca de Litvinov por Molotov. Litvinov judeu. Outra sinalização para Stalin de que ele queria realmente fazer, sabe, sinalizações de amizade com Hitler. Então, tira Litvinov, coloca Molotov, expurga a sinagoga dos judeus, isso se torna público dentro da União Soviética, a Alemanha nazista percebe isso. Então foram vários sinais que vão acontecendo ao longo de todo 1939, que culminam, então, em 23 de agosto, com a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto, galera, esse não foi um pacto, a princípio,
nada diferente de outros pactos que já tinham existido antes. A própria Polônia já tinha um pacto de não agressão com a Alemanha nazista, França tinha um pacto de não agressão com a Alemanha, sabe? Pactos de não agressão pipocaram na Europa nos anos 30 inteiro. Então o problema não é pacto de não agressão. O problema é que eu sempre falo para a galera, e aí novamente entra nessas falsificações comunistas. Um pacto de agressão com amigos? Como que a União Soviética queria amizade com a Alemanha nazista se fizeram um pacto de não agressão? Não é o ponto, não é pacto de não agressão. Esqueçam pacto de não agressão. O ponto é que esse pacto de agressão teve um protocolo secreto adicional, que foi assinado no mesmo dia, em 23 de agosto de 1939. Então, o pacto público foi bonitinho, ó. A gente não quer briga não, tá? Foi para a imprensa do mundo todo viu o pacto de não agressão, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ninguém causou um estranhamento entre os comunistas. Os comunistas ocidentais, como assim? O que é isso? União Soviética fazendo pacto de não agressão com os nazistas? O terror e a indignação foi maior entre os comunistas do que entre os ocidentais capitalistas, por exemplo, porque eles próprios estavam fazendo pactos, né? E aí, então, tinha esse protocolo secreto, que ninguém sabia. Então, o problema é ele, protocolo secreto adicional. E nesse protocolo secreto adicional, há a repartição da Polônia entre nazistas e comunistas. Inclusive, foi adicionado a esse protocolo secreto um mapa com a repartição à caneta feito pelo próprio Stalin e assinado por ele próprio. Um mapa que ficou com a Alemanha nazista e com a União Soviética. Isso foi descoberto depois nos arquivos soviéticos. Então, esse é o problema, o protocolo secreto adicional, onde ali sim, secretamente, onde nunca, jamais esse pacto poderia vazar, há essa repartição. Ou seja, era uma jogada, uma movimentação imperialista, não só da Alemanha nazista, quanto da União Soviética. E isso jamais poderia vir a público. Pois bem, isso aconteceu em 23 de agosto de 1939. Em 28 de setembro de 1939, surgiu um outro pacto de não agressão, um outro pacto secreto, outro protocolo secreto, que jamais poderia, esse é pior ainda, jamais poderia cair em público, que ratificava justamente o protocolo secreto adicional de 23 de agosto, ou seja, um mês depois, a Alemanha nazista invade a Polônia em 1º de setembro. A União Soviética invade a Alemanha nazista em 17 de setembro, só 17 dias depois. Foi tudo arquitetado. Invadiu a Polônia. Eu falei o quê? Falou a Alemanha. Isso. A União Soviética invadiu a Polônia, o lado oriental da Polônia, perfeito. Então, foi tudo arquitetado para não parecer que era uma jogada em conjunto. A Alemanha invade primeiro, a gente invade depois, 17 de agosto, né? Em 17 de setembro. Muito bem. Dentro desse pacto, então, desse segundo pacto secreto de 28 de setembro de 1939, acontece o que a gente chama aí sim entra Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviético. Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviético. É lamentável ver que realmente muitos apologistas do regime soviético simplesmente só focam no pacto de não agressão. Porque esse é o ponto. Ficar só no pacto de não agressão está tudo certo. E os incautos que não percebem isso acabam ficando em dúvida, né? Foi um pacto de não agressão, tudo bem. Mas não, o ponto que a gente tem que focar é nos protocolos secretos. Então teve um em 23 de agosto e outro em 28 de setembro de 1939. As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?